20 de agosto de 2019. Imagina a cena, uma manhã de terça-feira super rotineira, com milhares de pessoas cruzando a famosa Ponte Rio-Niterói. Só que esse trajeto de todo dia estava prestes a virar um espetáculo. Um espetáculo transmitido ao vivo para todo o país, que paralisou uma metrópole inteira e escancarou as tensões de uma cidade que já estava no seu limite. Olha, para a gente entender de verdade o que aconteceu naquela ponte, primeiro a gente precisa sacar o clima político da época. O Rio de Janeiro estava sob o comando do governador Wilson Witzel e da sua política de segurança pública, digamos, bem linha dura. E essa frase aí, dita por ele naquele mesmo ano, meio que preparou o terreno, sabe? Criou um clima de tensão muito antes do sequestro sequer começar. Certo, vamos a fundo nisso. Porque esse evento não surgiu do nada, né? Ele foi o resultado direto de uma política de segurança nova e super controversa e também da importância gigantesca que a própria ponte tem. É que a ponte não é só um pedaço de concreto, ela é tipo um termômetro social da cidade. É a artéria principal. Então, quando ela para, não é só um congestionamento, é um verdadeiro infarto logístico na região metropolitana inteira. E claro, isso é garantia de atenção máxima da mídia, transformando qualquer crise ali num evento instantâneo. E esse número, 881, esse foi o recorde de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro só entre janeiro e agosto de 2019. Esse dado dá uma dimensão estatística e bem brutal da política de segurança do governador Witzel. Mostra que aquela retórica de mão de ferro tinha consequências bem reais e letais nas ruas. E agora vamos para o sequestro em si. Um drama de quase 4 horas que aconteceu ali na frente de todo mundo, começando às 5h26 da manhã, no ônibus da linha 2520. A tensão foi crescendo minuto a minuto, sabe? Assim que o ônibus parou, a polícia já montou todo um cerco. O sequestrador, por outro lado, estava jogando um jogo bem perigoso. Ele ia liberando alguns reféns meio que para ganhar tempo, manipular a situação, até que lá pelas 9 da manhã ele simplesmente parou de falar. E esse silêncio se tornou a maior ameaça de todas. E o arsenal que ele tinha é uma coisa pra gente prestar atenção, era uma mistura de ilusão e ameaça real. A pistola era de brinquedo, mas parecia de verdade. Já a gasolina e o isqueiro eram bem reais. Foi um arsenal montado para maximizar o terror psicológico entre os 39 reféns. A ideia era manter todo mundo sob controle com a ameaça mais primitiva que existe, a do fogo. Mas no meio desse terror todo, uma coragem absurda. Pessoas como o professor Hans Moreno, que mesmo amarrado, deu um jeito de quebrar uma caneta e escreveu o número 1 num papel para avisar a polícia que só tinha um sequestrador. Essa informação, passada assim no sigilo, foi absolutamente fundamental para o planejamento da polícia. E é aqui que a história dá uma virada de roteiro. É o momento exato em que a precisão tática, fria e calculada da operação policial bate de frente com uma performance política bem teatral. Então o ponto crucial foi esse. A decisão do BOPE, a tropa de elite, não foi no impulso. Ela seguiu um protocolo super rígido. A negociação falhou, o sequestrador ficou imprevisível e fez o movimento de usar gasolina. Naquele momento, a ameaça se tornou real, iminente. E aí, segundo a doutrina policial, a única forma de garantir a vida dos reféns era neutralizar a ameaça. Do ponto de vista técnico, o resultado foi um sucesso, não tem como negar. Um único tiro, de uma precisão impressionante, salvou 37 vidas sem nenhum ferido. Uma operação de resgate de reféns executada com perfeição. Só que essa sobriedade toda da operação técnica estava com os minutos contados. 40 minutos depois do tiro, a cena do crime vira um palco político com a chegada triunfal do governador de helicóptero. E essa foi a justificativa dele. Ao vivo, para todo o Brasil ver, o Witzel apareceu pulando, dando soco no ar, comemorando. A defesa dele foi imediata. Diz que não estava celebrando a morte, mas sim o salvamento dos 37 reféns. Um sentimento que, segundo ele, era o mesmo da população. Bom, a partir daqui a coisa explode. A comemoração do governador acendeu um debate nacional super acalorado sobre política, sobre ética e sobre o uso da força pelo Estado. E aí os críticos da ação do governador trouxeram à tona esse termo aqui, necropolítica. É um conceito acadêmico, mas a ideia é simples. É quando o Estado usa seu poder para decidir quem vive e quem morre, e transforma a morte uma ferramenta de poder em um espetáculo político. E aqui as duas interpretações ficam bem claras, lado a lado. De um lado, a narrativa oficial, uma festa pela vida, pela ordem restaurada. Do outro, a visão crítica.
a celebração da morte como um troféu político, um ato de barbárie institucional. É o mesmo evento, contado de duas maneiras completamente opostas. Isso nos leva a pensar no legado que esse incidente deixou, no que ele revela sobre questões sociais muito mais profundas que vão bem além daquele evento isolado na ponte. Porque, se a gente parar pra pensar, o tiro do sniper não foi o começo da história, foi o fim. O sequestrador era um jovem com problemas de saúde mental que nunca foram tratados. Alguém que, segundo relatos, queria entrar pra história de algum jeito. Isso mostra que as falhas aconteceram muito antes, na saúde, na área social. A segurança pública só foi chamada para lidar com a consequência trágica disso tudo. E essa é, talvez, a conclusão principal dessa análise toda. É preciso separar as coisas. De um lado, a habilidade técnica inegável da polícia, que salvou vidas. Do outro, o teatro político controverso que veio depois. Essa transformação de uma operação de resgate num comício político acabou criando um precedente bem perigoso. E a gente termina com essa pergunta que não tem resposta fácil e que ficou ecoando muito tempo depois que o trânsito na ponte voltou ao normal. Onde é que a gente traça essa linha? A linha que separa uma ação de segurança eficaz do puro oportunismo político. É uma reflexão que continua super importante.